Bom dia, deixa eu ver se é bom dia. Boa tarde já. Lida a denúncia, passaremos ao interrogatório do réu Lucas Carvalho Camilo Cunha. Lucas, o senhor tem o direito constitucional, ok, de permanecer em silêncio, mas esse é o momento que o senhor tem para fazer sua defesa pessoal. Sua defesa técnica será feita pela defensora sua que está ali, doutora Camila. Primeira parte do interrogatório, é importante o senhor responder, que vem em seu benefício. O senhor mora em casa própria ou alugada? Casa, casa própria. Trabalha em quê? Trabalho de garçom. De gás. Autônomo ou fechado? Autônomo por enquanto, mas essa semana eu fiz, eu acho. Tá bem. É, e salário, quanto é? 1.300 Certo. Estudou até que ano? até o sétimo. Sétima série. Tá. É, possui algum bem em seu nome? Algum bem, casa, carro, lote, moto, alguma coisa? Não, senhor. Perfeito. Usa drogas Não, senhor, só cigarro. e bebida alcoólica? Bebo também. Mas parei mais. Hum? Eu maneirei mais. Tá. O senhor já foi preso, processado e condenado por outro fato delituoso? Não, senhor. É, o senhor foi criado por seus pais? Sim. Solteiro ou casado? Solteiro. Tem filhos? Sim, senhor. Conhece Letícia Cristina de Lima Gaspar? Sim, senhor. Ela cresceu comigo, senhor. Cresceu com o senhor. Tamires Carvalho de Brito? Eu conheci ela depois, a Tamires. Tá. É, Lohane de Souza Gomes? Ela mora lá na rua da casa da minha mãe. Edna Mendes da Rocha? É a moça do bar lá da esquina lá da rua. Conhece, tem alguma coisa contra essas pessoas? Não, senhor. Certo. O senhor está sendo acusado aqui de ter tentado matar a Letícia com um golpe de faca. Eu gostaria de saber se essa acusação que tem contra o senhor, se ela é verdadeira, se ela é falsa, ou se o senhor quer ficar calado. Eu quero falar sobre o fato. Também. É, É verdadeira? sim, mas eu não tive a intenção de machucar ela, não. No momento algum eu tive a intenção de matar ela ou algo grave. Eu só me assustei na hora que ela me deu o tapa, assim. Mas não tenho intenção de machucar ninguém. Você está dizendo que é verdadeira e que não teve intenção de matá-la. É isso mesmo? Ah, perfeito. É, quando o senhor foi ouvido aqui, na primeira fase do julgamento, o senhor também disse isso, que não teve intenção de matar a vítima e, e pronto. E depois não quis falar mais nada, ficou calado. E hoje também está dizendo que não teve intenção de matar a vítima. O senhor deseja falar mais alguma coisa? Sim, Se você quiser narrar o que aconteceu desde o início, quando chegou lá, etc., e o que houve. eu tava no primeiro bar, aí eu tava conversando com a dona do estabelecimento e o marido dela lá no balcão. Aí depois elas chegaram, a Letícia, a Tamires e a mãe da Tamires. Aí no começo nós começou a conversar e tal. Aí ela, do nada, ela começou a brincar de bater na minha cabeça. Aí eu falei, para com isso aí. Aí elas não quis parar, não, não me ouviu. Aí passa um camarada meu que tava jogando sinuca comigo no segundo bar. Aí ele me chamou para descer pra lá. Porque no bar que nós estava não tinha litrão, só tinha só as latinhas de cerveja.
Aí eu falei, não, vou terminar de tomar a minha aqui e desço, pode ir no descendo. Aí ele desceu. Aí uns 10 minutinhos depois eu desci. Aí chegou lá, nós pegou umas fichas, ficou jogando. Eu, o Jonathan e o Cauã. Nós ficou jogando. Aí eu fui no balcão, peguei uma cerveja e ia embora. Aí na hora que eu passei, eu não sei se eu esbarrei nela, eu não sei o que que foi que aconteceu. Ela pegou e falou alguma coisa comigo e me deu um tapa na cara. Aí eu não tive reação, tipo, tava com a faquinha de serra que eu levava pro meu serviço, né? Que no tempo eu tava trabalhando na obra. Aí eu peguei e desferi, mas não foi na intenção de matar, nem machucou muito assim também não. Sim. É, aqui, o senhor só falou que não teve intenção de matar, mas aqui na delegacia, o senhor disse que você chegou lá por volta das 17 horas, no bar do Madruga, é isso mesmo? É, O bar que é esse? foi o primeiro bar. Tá. O segundo bar é o da Edna. Aí você foi tomar uma cerveja no balcão e conversar com a proprietária do estabelecimento. Isso aconteceu? Sim, senhor. Tá. Letícia chegou acompanhada de Tamílias e Cristina, as quais conhece desde criança. Isso Sim, senhor. confirma isso? Confirmo. Tá. Letícia e Cristina passaram a brincar com o senhor, dando tapas em sua cabeça. Aconteceu isso? Elas estavam dando tapa na minha cabeça, sim, senhor. Tá. E dando dedo? Aconteceu? Elas me dando dedo? É. Sim, porque eu tava sentado no balcão e elas estavam lá perto do som e da sinuca. Aí elas, quando levantavam, passavam e queriam fazer essa brincadeira aí comigo, de dar tapa O na senhor minha chegou a cabeça. pedir para eles parar com a brincadeira? Sim, pedi. Por As, várias vezes. as três foram para o bar, é, onde o senhor foi também com o Jonathan, para jogar sinuca. Isso aconteceu? Sim, senhor. Tá. Em seguida, parou de jogar sinuca, pegou uma cerveja no balcão para ir para sua casa. Sim, Isso aconteceu? sim, Momento em que passou pela mesa das meninas, tendo Letícia lhe dado um tapa, atingindo sem querer o seu rosto. sim. Aconteceu isso? Aconteceu. Mas deram tapa sem querer? Hã? Sem querer? Eu não sei qual foi a intenção dela, né? Eu sei que a minha intenção não foi machucar ela, não. Foi no susto. E falou que foi pelas costas, não foi pelas costas. Como é que foi pelas costas e acertou aqui assim, mais ou menos na testa dela? Em que passou pela mesa da menina, tendo lhe dado um tapa, atingindo sem querer o rosto do senhor. No reflexo, o declarante sacou uma faca de serra que encontrava na sua cintura e ensaiou desferir o golpe em Letícia. Mas não queria feri-la, somente assustá-la. Isso aconteceu? Sim, senhor. Calculou mal a força e acabou atingindo a vítima na região do ombro. É isso? Não, Não? não Atingiu em acertou. qual região, então? Pelo que, Cabeça? pelo que elas falou, foi mais ou menos aqui assim na testa. Eu também não sei direito, não, porque quando eu fui tentar ver, o pessoal não deixou eu chegar perto dela, né, pra me pedir desculpa e se acertar lá com ela, lá, conversar direitinho. Aí o pessoal não deixou, pensando que eu ia fazer alguma coisa com ela. Eu peguei e fui embora. Você falou aqui também lá que não sabia por que estava com a faca. Não, essa faca aí era a que eu levava pro serviço. Eu trabalhava na obra. No dia seguinte, você chegou a ir conversar com a Letícia? Não, senhor. Ok. É, quantas facas que você estava com ela? Quantas facas eu tava? É, Uma. você teve sua camiseta rasgada lá? A camiseta, sim, porque na hora que eu fui tentar pedir desculpa pra ela, né? Aí o pessoal achou que eu ia avançar pra cima dela, fazer alguma coisa com ela, né? Aí eles foi e me puxou. No que eles me puxou, eles não deixou eu entrar.
Aí os meninos pegou e falou, não, Lucas, tu machucou ela e tal. Eu falei, então, deixa eu falar com ela, deixa eu pedir desculpa, porque não foi minha intenção de machucar ela. Aí eles não deixaram, eu peguei e fui embora. Mas você chegou a voltar? Não voltei lá. Não, no bar não, mas eu passei porque eu só fui lá em casa e de lá eu fui para minha avó. Eu fui para minha avó e na hora que eu passei já não tinha mais quase ninguém no bar. As meninas já, as meninas tinham ido pro hospital já. Eu peguei e dei continuidade, fui para minha avó. Que minha avó mora umas 4 ruas acima do bar. O senhor quer fazer mais algum esclarecimento aí sobre esses fatos? Ah, eu só queria que ela me perdoasse pelo que eu fiz, porque eu sei que eu errei, né? Eu quero dar continuidade, porque meu filho precisa de mim aqui na rua, que eu não posso parar nesse lugar, não, senhor. Só isso mesmo. É, mais nada, não vou passar a palavra ao Ministério Público e à Defesa para perguntas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Eu sou a Lia, sou promotora de justiça. Vou fazer aqui mais algumas perguntas, tudo bem? O senhor respondeu para o juiz que o seu estado civil é solteiro, mas hoje o senhor está namorando com alguém? Não, senhor. Não? O senhor já namorou ou foi casado com outras mulheres? Sim. Sim, qual o nome delas? A mãe do meu filho, a Cássia. É Cássia Pacheco Lima? Sim. Por que que o relacionamento terminou? Ah, porque briga demais, né? Discutindo. Aí nós decidimos se separar. Já tava já quase 5 anos junto. O senhor já ameaçou Cássia alguma vez? Não. Não? O senhor agrediu ela alguma vez? Não. Teve outra mulher já na vida do senhor? Já. Qual o nome? Gabriela. Gabriela? O senhor se relacionou com uma mulher chamada Andressa Sueli Grimaldi? Não. Não se Ela só relacionou. é amiga da minha irmã. É. E o senhor chegou a ameaçar ela alguma vez? Não. Não? E a agredi-la? Não. Não? E essa Gabriela, você namorou quanto tempo? Foi mais ou menos um ano e meio por aí. E terminou por quê? Ah, porque não sou muito fã assim de ficar casado muito tempo, não. Eu prefiro seguir minha vida sozinho. Teve algum episódio de violência nesse relacionamento? Não. Não? O senhor já foi chamado na delegacia de polícia para depor sobre violência doméstica alguma vez? Não. Nunca? Nesse dia dos fatos, você estava inicialmente em um bar e depois foi para outro bar, é isso, né? Sim. Certo. Por que é que o senhor saiu do primeiro bar? Porque eu saí? Isso. Porque o Jonathan tinha me chamado para ir beber um litrão no bar de baixo. Porque no primeiro bar não tinha. E também não tinha sinuca. Aí nós fomos pro segundo bar, pedimos um litrão e pegamos umas fichas. O senhor sabia que a Letícia estava no segundo bar quando saiu do Não. primeiro? Não sabia. O senhor viu ela saindo do primeiro bar? Vi, eu continuei lá. Não Só que entendi. eu vi ela saindo. Porque eu tava no balcão, né? O balcão é perto da porta de entrada e de saída do bar. Eu vi ela saindo, aí eu continuei lá. Aí eu terminei minha cerveja e desci. O senhor tentou impedir que ela saísse? Não. Não. Mas nesse primeiro bar você já tentou ficar com a Letícia? Oi? Nesse primeiro bar você já tentou se aproximar de Não. Letícia? Não. Eu conheço a Letícia desde pequeno, não ter esse tipo de maldade com ela, tipo de querer ficar com ela ou algo do tipo. Então, nem no primeiro nem no segundo bar você não se aproximou querendo ficar com ela? Não, não quis ficar com ela. Eu Não. conheço ela desde pequenininho, não, foi criado junto. É tipo como se fosse um irmão ou alguém da família. Não tem como ter uma maldade desse tipo de querer ficar com a pessoa, entendeu? E você tem irmãos? Sim. E o senhor já reagiu com algum dos seus irmãos com a faca na cabeça? Não. Não. Quando você chegou no bar da Edna, você de cara já viu a Letícia?
Sim. Foi lá cumprimentá-la? Não. Não? Não, só passei e fui pra mesa que os meninos estavam. Era longe essa mesa? Era tipo entre a sinuca. Ela tava no canto da sinuca, assim, que tem a sinuca, né? Aí tem as mesas aqui e tinha as mesas perto da outra porta de saída. Qual era a distância entre você e ela nesse momento? É mais ou menos essa distância daqui? É maior? Era mais. Era mais aqui para lá? Deu que mais ou menos não mostrou. É? Certo. Ela estava sozinha? Não. Não? Ela estava com quem? Tava ela, a Lohane, a Tamires e a mãe da Tamires. Ela estava com algum rapaz? Não. Não? Então, o senhor conseguia ver bem ela, conseguia ver com quem ela estava nesse momento. Sim. Então, a discussão iniciou unicamente porque ela lhe desferiu tapas? Ó, no primeiro bar eu já tava pedindo pra ela parar. No Ela já estava lhe... segundo Não bar, entendi. Me aí, explica direitinho esse fato do primeiro bar, pedindo para ela parar o quê? pra dar o tapa na minha cabeça. Ela do nada ela passou e dava um tapa? Eu não entendi. É, ela passava, tipo, pra ir lá fora, ou então pra fumar, ela passava e fazia isso. Ela tem o costume de fazer isso? Não, Ela já tinha feito isso antes? não. Você Nunca perguntou fiz. por que é que você está me batendo? Eu falei para ela bem assim, Letícia, para, porque eu conversando, ela me interrompia e bate na minha cabeça. Ei, Letícia, para, por favor, e tal. Deixa eu conversar aqui. Aí ela continuou. Toda vez que ela passava, ela dava um tapa na minha cabeça. Foi. Essa faca que você usou, como é que você usa ela no seu trabalho? Para cortar as frutas que eu levo. Qual o tamanho dessa faca? Faca de serra, pequenininha. De cortar Sim. pão, não, pequenininha. Aquelas de goma, pequenininha? Você já se envolveu em outras brigas em bares? Não, Não? Foi a primeira vez, então. Você já tinha ido no bar da Edna antes? já. Já? Você voltou lá depois desse fato? Não, só passei na frente. Porque não tem como eu ir pela minha avó por baixo, só por cima. Você falou que teve essa agressão, você saiu e que depois foi em casa. Você falou que voltou, mas não voltou, que era caminho. Nesse momento, as pessoas que estavam no bar lhe viram passar novamente? Não sei. Não. Ninguém tentou, o senhor ensaiou entrar e foi impedido, não. Não, ali todo mundo me conhece, sabe que eu não sou disso, não. É. Satisfeita, Sara? Ok. Dada, doutora? É, doutora não vai querer perguntar? Doutora? Não. Dada a palavra da defesa, doutora, por gentileza. Bom dia, senhor Lucas, tudo bem? Como o senhor sabe, né, eu sou defensora pública, meu nome é Camila. Em relação a esses fatos, o senhor lembra de mais alguma situação, algum ponto específico que o senhor queira falar aqui? Não, de fato, o que aconteceu foi isso, né? Porque se eu quisesse mesmo fazer alguma maldade com ela, nem aqui eu estaria hoje. Então, apesar do dia que aconteceu o fato que chegou para mim ir na delegacia, eu fui e dei meu depoimento. Eu só quero acabar com isso aqui, seguir minha vida e cuidar do meu filho. Só isso que eu quero. Entendi. O senhor falou assim, de fato o que aconteceu foi isso. O que que aconteceu? O que aconteceu foi que ela, todo momento, veio tentar tirar minha paciência, né? Bater na minha cabeça, eu falava para ela parar, ela não parou. Aí no segundo bar foi quando ela me deu o tapa e eu me assustei. Eu, Entendi. tipo, passei, aí ela me bateu aqui assim, né? Me chamou. Aí na hora que eu olhei, ela me deu um tapa. Do nada. E nesse momento ela estava sozinha? Tava, porque as meninas, o pessoal, tinha um pessoal sentado na mesa, né? E tinha um pessoal dançando. Só que tava de costa pra nós. Elas falaram também que na hora de que aconteceu, né, o senhor é, pegou a faca na mão, teria caído um litrão, né, no chão. E foi por isso que elas olharam. O senhor lembra disso? Não lembro desse fato. Não lembra disso, mas pode ter acontecido. É, pode ter acontecido, mas que eu vi, eu não vi isso acontecendo, não. Na hora Não. que o senhor se voltou, né, de surpresa,
com a faca que o senhor já levava consigo. Quando o senhor percebeu que atingiu ela, o que que o senhor fez? Eu tentei conversar com ela, tentei acalmar, né, o pessoal para me pedir desculpa para ela, porque ela sabe que eu não sou dessas coisas. Uhum. Só que o pessoal já, tipo, ali todo mundo já meio que tomado, né, um pouquinho de cerveja e tal. Aí o pessoal não deixou eu conversar com ela. As pessoas estavam exaltadas ali É, na hora, naquele momento. deixa, Inclusive as meninas também. não deixaram eu conversar com ela e pedir desculpa, porque eu tenho certeza que se eu tivesse chegado nela e tivesse conversado, hoje nós não estaria aqui, nesse lugar, passando por isso aqui. Entendi. O senhor chegou a conversar com ela depois? Não, o único dia que eu conversei com ela foi no dia que da audiência que teve aqui, que eu encontrei ela aqui. Uhum. E o que que Só vocês isso, conversaram? né? Eu só pedi desculpa pra ela. E ela te desculpou ali Me na hora? desculpou. Sim. O senhor falou o que para ela? Eu só pedi desculpa, né? Porque, querendo ou não, ainda eu machuquei ela, né? Uhum. Aí eu pedi desculpa pra ela e ela me perdoou. Foi só isso também. Então, nesse dia, ela te perdoou. Sim. Falou que não teria Então, mais nada entre vocês. ela falou bem assim, não, Lucas, é, não quero nada contigo, quero que tu vive tua vida, cuide do teu filho. E acho que na primeira audiência eu ainda acho que eu tava com a mãe do meu filho. Uhum. Aí ela foi e me perdoou. Eu- Só Entendi. isso. E o senhor sabe que elas foram, né, depois do acontecido, para o hospital. E que depois elas foram para a delegacia. E deram uma versão diferente da do senhor. O senhor imagina, por que que elas deram essa versão? Ah, não sei, né? Porque como saiu só as meninas, e Uhum. eu, como sou homem, e elas viu que eu errei, elas podem ter até. Porque o que elas tá contando aqui não é nada, não foi nada disso que aconteceu. Porque eu sei que o caso é grave. Eu poderia muito bem sair daqui, entendeu? Sumir no mundo, mas não, eu prefiro resolver porque Deus é justo. E ele sabe que eu tô falando a verdade. Entendi. A Lohane chegou a falar com o senhor depois, né? E ela mudou o depoimento. Ela chegou a ver o di- os fatos, o senhor lembra? Não, só Não, tava eu e a Letícia. só tava a É, a Letícia. Letícia tava, na hora que eu passei, ela tava em pé, conversando com as meninas dançando, né? Aí na hora que eu passei, foi a hora que Que aconteceu os que fatos. aconteceu e o pessoal tava todo mundo de costa para nós. Tá? Quando o senhor virou, né? E o senhor acabou dando um golpe na senhora Letícia, um golpe de surpresa. O senhor continuou dando golpes? Não, foi só uma. Foi um único golpe. O senhor tentou fazer mais golpes ou não? Não. Não, Na hora que eu vi que eu machuquei ela, que saiu um pouquinho de sangue, eu já fiquei desesperado, fui tentar conversar com ela, mas o pessoal não deixou eu conversar com ela. Porque se eu entendi. tivesse ido conversar com ela, eu tinha resolvido lá mesmo. Então, nessa hora que o senhor viu o que aconteceu porque sangrou, como o senhor estava de frente para ela, as pessoas foram protegê-la. E acabou que o senhor não conseguiu conversar com ela para se explicar. Sim, foi. Foi? Então tá. O senhor soube depois se ela realmente esse corte foi profundo, se ela precisou de tratamento? Pelo que eu fiquei sabendo, ela só foi no hospital e voltou. Nem ponto ela levou, só limpou o sangue e foi para a delegacia. Entendi. Antes dos fatos, havia algum problema entre vocês? Não, nós era, Ou nós entre se alguma via, das nós meninas? conversava, nós brincava. Eu ficava lá na casa da Tamires direto lá conversando com elas, com as sobrinhas dela. Sobrinhas dela, tudinho gosta de mim. Porque Entendi. sabe que eu não sou ruim assim, que nem elas estão falando, né? Eu E sou essa depois pessoa. dos fatos, aí acabou que nunca mais aconteceu isso, né? Nunca mais eu fui na casa delas, nunca mais nós conversou. Uhum. Então tá. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Esclarecer mais algum fato para mim, para os jurados? Eu acho que eu fui bem claro, né? Porque o que elas falam aí não tem nada a ver com o ocorrido.
Tá ok, então. Muito obrigada, viu? De nada. Lucas, tem aqui algumas perguntas dos jurados. Alguma das amigas de Letícia provocou a confusão no bar? Não, Você sempre anda com essa faca? não. Porque eu levava ela porque eu trabalhava na obra. Aí lá na obra sempre precisa cortar um tomate, uma fruta, alguma coisa eu levava. Já deu em cima das amigas de Letícia ou de Letícia? Não, Quantas vezes você foi provocado por Letícia no bar? não dá para contar. Porque foi várias vezes mesmo. Você sabia que Letícia estava grávida? Não sabia. Você tinha alguma intenção com essa faca no bar? Não, não, senhor. Que tipo de relação você tem com Letícia? Ah, nós é amigo de infância, desde pequenininho. Nós cresceu junto. Você viu se Letícia estava embriagada? Ela tava bebendo. Tava um pouco meio alterada, mas só isso mesmo. Ela... Só um minutinho, tem mais perguntas? Nesse dia do ocorrido, você estava trabalhando ou tinha ido trabalhar? Sim, eu cheguei e fui diretamente lá no bar, porque o pessoal lá tinha montado esse bar há pouco tempo. Aí eu até peguei uma amizade com eles. Aí toda vez que eu chegava do serviço, eu ia lá, bebia uma, duas latinhas e ia embora. Mais? Fabiana? Fabiana? Ah. Você leva a faca para o trabalho? Você estava no momento de trabalhar? Não, tava chegando. Ainda não tinha levado minhas coisas ainda não, pra casa. Eu já passei, já parei lá no bar já. Mais alguma pergunta? Não. Encerrado o interrogatório do acusado, vamos assinar o termo. Contrário. Bom dia, Letícia. Bom dia. Podemos? Lida a denúncia, passaremos à oitiva de Letícia Cristina de Lima Gaspar. A senhora é vítima nesse processo, então, sem compromisso legal por ser vítima. A senhora, eu sei do caso todo, eu que fiz a instrução, as promotoras sabem, a defesa sabe, mas os jurados vão saber agora, né? Então, eu preciso que a senhora narre o que aconteceu naquele dia. A senhora estava no bar, não é isso? Como é que chama o bar? Sim, Como é que chama o bar?
Não sabe o nome do bar. Mas só não estava sozinha, não. Não. Estava com quem? Tava eu, a Tami, a Lohane e a Cristiane. Foi mais próxima da boca o microfone. Eu, a Tami, a Cristiane e a Lohane. Foram para o bar. Fomos pro bar. Certo. E o que aconteceu nesse bar? Estava lá o Lucas. Não. Nós chegamos no bar primeiro. O Lucas não estava lá. O Lucas é o Não. acusado. Uhum. Certo. Ele não estava lá. Não. Aí ele chegou. Chegou. E o que aconteceu? Aí eu peguei e ele já tava querendo, já tava com malícia pra cima de mim. Aí a minha prima falou assim, não, melhor nós sair desse bar. E para nós ir para outra, e nós foi para outra. Chegando lá, nós sentamos na mesa, depois ele chegou. E eu peguei e saí. Mais um amigo meu. Quando eu cheguei, ele me perguntou bem assim, você saiu com ele, né? Aí eu falei, saí sim, e daí? Aí ele me chamou de puta, de piranha. Aí eu falei, prefiro ser piranha do que talarica, que ele tinha a mulher dele. E aí que eu sentei e botei a cerveja no copo, ele começou a me golpear de fato. No primeiro bar que vocês estavam, ele chegou a falar o quê com a senhora? Ele estava com saliência pra cima de mim. A minha prima chegou e falou, Mas saliência como? tipo, falando coisa comigo, querendo me ensinar a jogar sinuca, que eu falei que eu não sabia jogar sinuca. E ele tava querendo me pegar. E a minha prima chegou e me falou, não, Letícia, você sabe que ele é casado. Eu falei, não, eu sei. Mas ela, para evitar, então vamos sair desse bar. E nós foi. O colega nosso chamou, nós foi para esse bar, que é o da Edna. Sim. Quem foi para esse bar? Eu, a Tamires, a Lohane e a Cristiane. Quer dizer que nesse primeiro bar ele queria jogar sinuca com você, e a senhora não quis, que não sabia, não queria aprender, e ele estava dando algumas investidas de queria ficar. Como é que é isso? Ele queria ficar comigo. Já estava com saliência para cima de mim. Eu já estava bem na Mas o que ele falou? falando que queria me pegar. Eu estava bonita, queria me pegar. Aí eu peguei e a minha prima falou, é melhor nós evitar. E nós saímos do bar. Chegando lá, ele apareceu. Mas ele chegou a falar que queria te pegar. Mas ele falou mais sobre se queria te pegar? Eu não sei se ele estava disputando com alguém ou se ele ficou com ciúmes de eu ter saído com um amigo meu. Entendeu? Sim. Ok. Aí a senhora disse que não queria sair com ele. Esse pegar seria sair com ele, seria isso? Oi? Ele falou que queria te pegar. Queria te pegar, a senhora entendeu como? Queria sair com a senhora, é isso? Ficar com a senhora. Ficar, tá bom. E a senhora disse que não. Ok. For para o outro bar, da Edna. Lá do bar da Edna, foram vocês 3. 4. Lá no bar da Edna, vocês sentaram à mesa. Sim. Tomaram cerveja? Sim, responda. Sim. Certo. E aí, ele chegou quanto tempo depois, o Lucas? Acho que uns 10 minutos. Ele chegou sozinho ou chegou acompanhado? Sozinho. Sozinho. Chegou lá, o que ele fez nesse bar? Porque eu preciso que os jurados entendem Ele isso. estava jogando sinuca, mas outros caras. Ele chegou no bar Mas da ele Edna não se turmou com nós, e foi jogar sinuca com os caras. com os caras. E vocês lá na mesa, um Na grupo de mesa. 4 mulheres. Certo.
E como é que aconteceu lá dentro a situação no bar da Edna? Eu saí e assim que eu cheguei, A senhora saiu com quem? eu saí com o Cauã. Cauã era o amigo do Lucas? Era. A pessoa com quem a senhora saiu. Você saiu, ficou uma meia hora fora com ele. Foi. Tá. E a senhora retornou para o bar da Edna. E o que aconteceu no bar da Edna? Aí eu sentei. Aí ele pegou. Sentou com as demais meninas ali? Sim. Certo. Aí eu sentei e aí ele perguntou. Ele falou: Ah, você saiu com ele, né? Aí eu falei: Sim. Aí ele pegou e me xingou. Aí eu fui lá e falei pra Ele ele: xingou de quê? De piranha. O que mais? Aí eu peguei e falei: Mais alguma coisa? Não. Piranha. A senhora disse o quê? Aí eu falei bem assim: Prefiro ser piranha do que talarica. E virei as costas pra ele e fui pra botar a cerveja no copo. Quando eu botei a cerveja, ele começou a me golpear de faca e o litrão caiu no chão. E a Tami viu e lutou com ele para ele Fala no microfone. não vir mais me atingir mais e ele tentando furar ela também, tentando me furar. Aí até que ela conseguiu jogar ele para fora do bar, mas mesmo assim ele voltou para tentar me furar, me matar mesmo. Mas mesmo assim ela continuou lutando com ele. Aí depois ele correu. Aí depois eu só lembro que me jogaram dentro do carro e nós foi para o hospital. Tá. Para ficar mais claro para os jurados, eu queria saber o seguinte. Ainda no bar da Edna, ele estava jogando sinuca. Aí ele saiu do jogo da sinuca e se aproximou Na mão. com o taco na mão e aproximou da senhora. Ali ele falou o quê? Repete. Me xingou de piranha. Perguntou se você tinha saído com outra pessoa. Perguntou. Chamou de piranha. Você falou que eu prefiro ser Piranha do que talarica. talarica. Certo. E aí o que ele fez? Aí ele começou a me golpear de faca. Eu virei as costas para colocar a cerveja no copo. Virou as costas. Uhum. Aí ele foi lá e começou a me golpear. Aí no susto o litrão caiu no chão. Aí foi que a Tami estava lá fora e ouviu o Certo. barulho. Certo. Certo. Nessa hora que ele golpeou a senhora, só estava de costa para ele. Certo. A senhora viu a faca? Não. Não. Ok. Ele golpeou a senhora em qual parte do corpo? Na cabeça. Na cabeça. Certo. Quantos golpes que ele deu na sua cabeça? Acertou só um. Acertou um. Sangrou? Quando ele coisou, não. Aí a Tami perguntou: Você acertou em tu, Letícia? Eu falei: Não. Aí quando ela olha de novo, eu tava já aqui toda cheia de sangue. Aí ela: Letícia, olha pra tua roupa, tá cheia de sangue. Aí foi aonde eu me desesperei. Tá. Muito bem. Quando a senhora foi atingida por esse golpe de faca, você estava de costas para ele. E o grupo da senhora, a mesa, estava a qual distância da senhora? Não, eu tinha sentado na mesa junto com elas. Entendeu? Aí Não, a senhora estava sentada? tava. Quando foi atingida? Uhum. Você estava sentada. Eu sentei na mesa, aí ele falou coisa, aí eu sentei na mesa, discuti com ele, falei o que ele falou, e aí botei o copo quando eu tava botando a cerveja. Agora eu entendi. Aí ele foi lá e começou a Só ele chegou por trás das costas, das suas costas e te deu o golpe. Tá certo. Nesse momento, as suas colegas estavam sentadas também ao redor da mesa? Tava só a Cristiane, a Tamires e a Lohane foi pegar um cigarro lá fora. Ah, tá. Aí foi na hora que o litrão caiu e elas veio. O que a Cristiane fez? A Cristiane ficou sem reação. Fez nada. Não. Veja bem. Cristiane não fez nada e as outras duas estavam fora. Não é isso? Ok.
Quanto tempo depois que as outras duas eram quais? Tamis e a Lohane. Tamis e a Lohane. Elas demoraram quanto tempo para entrar dentro do bar? Quanto tempo elas demoraram? 1 minuto, 2, 3, 4, 5. Foi rápido demais. Quanto tempo, mais ou menos? Foi uns 5 minutos, eu acho. 5 minutos, tá bem. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Se a Cristiane ficou sem reação e ele estava com a faca na mão, nas suas costas, eu gostaria de saber o seguinte. Por que ele não desferiu mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 outros disparos em sua cabeça? Sim. Veja bem, olha a pergunta que eu estou te fazendo gestos com a faca. Por que ele não atingiu a senhora com outros golpes? Ele fazendo assim com a faca, ele poderia estar fazendo assim na sua cabeça, não poderia? Se estava fazendo assim, ele poderia ter desferido golpes na sua cabeça. Vários. 2, 3, 4, 5. Eu quero saber se alguém impediu a ele de dar outros golpes na senhora. Veja bem, só disse que demorou 5 minutos para poder ela chegar, aproximadamente. Quero saber por que ele não desferiu outros golpes em sua cabeça na sequência. Alguém impediu a ele de dar outros golpes na sua... sem ser a Tamis, porque ela demorou 5 minutos para chegar. Porque isso aqui é 0,1 minuto. Né? Rápido. Ok? Se ela demorou uns 5 minutos, por que não deu outros na sua cabeça? Isso eu queria saber. Teria como ele ter dado outros golpes na sua cabeça? Seria. Ele poderia ter continuado a dar mais golpes na sua cabeça. Poderia. De acordo com o que nós estamos conversando aqui. Responde. Sim. Certo. Então, ele não atingiu a sua cabeça com mais golpes, apenas com um golpe. É isso? Sim. Certo. Depois as meninas vieram, lá de fora. O que aconteceu aí? A Tamis ficou brigando com ele. Tá. Só Tamires? Tá. Cristiane continuou sem reação? Não, aí depois a Cristiane pegou e foi pra cima dele e falou que ele arrumou uma briga feia com ela. Aí foi na hora que ele correu, ele fugiu. Aí chegou o carro e me botou dentro do carro e fui pro hospital. Aí ele ainda foi em casa, tirou a blusa, vestiu outra blusa Sim. e pegou outra faca. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta, sim, fora do fato em si. Porque o fato em si só já me explicou, esclareceu bem aqui para nós. Pode tomar água, por favor. Eu quero te perguntar o seguinte. A senhora já conhecia o Lucas? Conhecia. Certo. O Lucas já foi seu vizinho? Já. Quantos anos? Ixi, nem lembro. Acho que tem. Não lembro. Assim, desde a infância? Desde a infância. Então vocês eram conhecidos há mais de 10 anos? Acho mais. Mais. E eram vizinhos. Vizinho. Vocês conversavam sempre? Sim, nós sempre conversou. Então vocês tiveram uma infância ali comum de relação de vizinhança. Sim. Você conhecia, sua família conhecia a família dele. Quando E ele, você conhecia o Lucas. quando ele até tinha levado uns tiros, minha mãe até ajudou a mãe dele. Aí ele levou uns tiros. E a senhora, quem ajudou? A mãe Minha dele? mãe Sua mãe ajudou a mãe dele. ajudou a mãe dele a cuidar dele. Ah, então vocês já tinham uma relação Sim. ali de vizinhança, um ajudar o outro, essas Sim. coisas. Tá? Eu estou buscando todas as informações para que os jurados vão ele fazendo a sua convicção, informando, porque é a prova que nos revela isso, tá certo? Eu perguntaria o seguinte:
A senhora, vocês tinham bebido muito, vocês mulheres ali, aquele grupo de 4 mulheres? A mais sã estava a Tamires. Todo mundo tinha tomado muitas, tá bem. Tinha feito uso de alguma droga também? Certo. Eu vou te fazer mais uma outra pergunta relacionada a esse ponto. O Lucas tinha bebido muito? Oi? O Lucas também tinha bebido? Tinha. Certo. O Lucas, no dia seguinte, ele chegou a te procurar? Não. Como é que o Lucas ficou sabendo que você foi à polícia registrar a ocorrência? Ele não chegou a te procurar para poder conversar e pedir desculpa? Teve isso, não? Tá. A senhora foi ouvida aqui na primeira oportunidade, e eu te perguntei sobre a intenção do Lucas de te matar. A senhora me respondeu que não saberia dizer se ele teve a intenção de matar a senhora. A senhora não sabia responder, isso foi o que a senhora me disse. A senhora continua afirmando isso? Responda. Sim. Certo. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público para perguntas, depois a defesa, depois os jurados também querem saber da senhora alguma coisinha aqui. Doutoras, por gentileza. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Sou a Lia, sou promotora de justiça. Também vou lhe fazer algumas perguntas sobre esse dia dos fatos, tá bom? Tá bom. Mas antes, me diga uma coisa. Você acha que esses questionamentos com o magistrado durou quantos minutos? Doutora, só te perguntar, te dizer o seguinte, ela acha, é subjetivo, tá? Faça. A senhora acha que foi perguntada por quantos minutos? Eu não tinha pergunta, só foi o quê? Quantos minutos? Foi perguntada quantos minutos se passaram desde quando o juiz começou a fazer perguntas para a senhora, até agora, até esse momento. Sei. Mas foi 1, 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Entendi agora. Você acha que você está sentada aí há quanto tempo? 20? Não. Agora que eu entendi a pergunta, o tempo, tá bom, ficou claríssimo. É que eu não tinha entendido a pergunta. Tá bem? Por favor, doutoras, por gentileza. Então, você está aí há menos de 10 minutos. Sim. Você deu tapas no Lucas naquela Não. noite? A senhora não deu tapas no Não. Lucas. Então, a agressão, tanto verbal quanto física, foi unicamente porque você não quis ficar com ele. Sim. Certo. E da rejeição. Não quero, prefiro ser puta do que talarica. Disso para a primeira facada. Foi imediato? Ele foi beber uma água, foi tomar uma cerveja? Foi imediato. Foi. Certo. Entre uma facada e outra, deu tempo de se levantar, de tentar reagir, de fazer alguma coisa? Ou suas amigas já chegaram? Deu tempo. Deu tempo? De eu levantar. Certo. Aí o que é que aconteceu? Vocês ficaram em luta corporal? O que é que aconteceu? Por que é que ele não conseguiu acertar? Outra pessoa veio, ele levou uma queda, a senhora levou uma queda? A Tamires veio e puxou ele do bar para fora. Então, na hora que a senhora se levantou, a Tamile já entrou. Então, foi uma coisa bem rápida. Não foram 5 minutos, foram talvez segundos. Foi segundo mesmo. Foi segundo mesmo, né? Certo. Só para deixar bem claro aqui para os jurados, vocês saíram do primeiro bar. Sim. O motivo principal foi pela malícia? Foi. Foi ele que fez você se sentir desconfortável? Sim. Essa malícia dele, você pode deixar um pouquinho mais claro para a gente, só para os jurados entenderem exatamente como é que foi que ele chegou para a senhora? Ele vinha para perto de mim, ficava querendo pegar na minha mão, querendo me chamando para mim, sai mais ele, bora ali. E a senhora ficou deixando claro que não queria? Não.
A senhora Não deixou claro que não queria. queria ele. Uhum. Certo. E nesse momento, quando eu dizia que não queria, ele fazia o quê no primeiro bar? Ele saía, Ele saía, ia jogar, ia continuar jogar. jogando. Ele não tentou forçar, ele Não, não tentou, mas ele lhe xingou na rejeição, nesse primeiro bar. não. No primeiro bar não teve xingamento. Não, porque tinha uns amigos lá, mas nós. Mas Entendi. só que os nossos amigos foram embora e nós foi pro outro bar. Aí ele foi para lá, para outro bar, porque sabia que a senhora estaria lá, ou foi por acaso porque ele já frequentava esse outro bar? Não sei, do nada ele apareceu lá. Certo. Mas a senhora chegou a ouvir no dia que ele tinha ido para lhe seguir, ele foi para lá por sua causa ou não? Não. Não, Certo. Ele estava com uma faca ou com duas? eu não vi. Não viu nenhuma, né? E também não viu cair no chão e ninguém Não falou que ele vi. era uma ou duas. Não vi. Certo. E também a senhora, então, não viu se ele estava com a faca ou se estava em cima da mesa. Não, ele tava com a faca Ele no. já andava com a faca, Uhum. certo. Oi, Letícia. Bom dia. Sou Natália, Bom também dia. sou promotora de justiça. É, o Lucas falou que no bar, né, quando você chegou junto com a Tamires, com a Cristina, vocês passaram a brincar com ele, dando tapas na cabeça dele e dando o dedo. Isso é verdade? Mentira? É mentira, porque nem essa intimidade com ele nós tínhamos de dar tapa. Por que que ele falou isso, então? Quem deu tapa nele na hora foi a Cristiane, que ela depois que ela ficou sem reação e falou bem assim pra ele: você agora arrumou uma briga feia comigo. Deu 2 tapas na cara dele. Ela que deu. Tá, mas isso foi depois que a senhora Foi, já estava depois. sangrando. Aham, foi, Certo, depois. certo. Mas antes, eu tô perguntando antes. Não, Nesse momento em que estava de não. saliência, importunando, não? Tá. Quando a senhora saiu com o Cauã, né, e voltou, a senhora voltou junto com o Cauã ou voltou sozinha? Cauã ficou. O Cauã ficou. Uhum. E aí ele já veio abordando a senhora. Foi. Foi? O que que ele falou naquele momento, assim? Ele falou: ah, você saiu com ele, né? Aí eu falei: sim, por quê? Aí ele foi na hora que ele me xingou, de piranha. Aí Uhum, eu falei, virei as costas pra ele e falei pra ele: preferia ser piranha do que talarica. E uhum, virei as costas pra ele. entendi. É, A senhora falou que ficou nervosa e que não viu, né? Depois que a senhora estava sangrando. Não vi. Entendo. Mas a senhora ficou sabendo, por acaso, se ele teve a camisa rasgada quando foi arrancado para fora do bar? Teve, Quem rasgou a camisa a dele? Tamires. A Tamires. Então, me explica como é que foi isso. Ela contou para a senhora como é que foi essa Ela parte? puxou ele do bar pra fora, mas não soltou a blusa dele. E Uhum, ele ficou assim, ó, tentando dar os golpes pra ela soltar a blusa. E pegou e rasgou a blusa dele. A faca entendi. rasgou a blusa dele, foi na hora que ele correu. Na hora que ele correu. Uhum. Ele voltou? A senhora falou que ele voltou depois. Voltou. E ele voltou falando alguma coisa? Voltou com a faca. Ele voltou com outra faca. A senhora viu? Não, Não? ela que viu. Ela que viu. Ah. Uhum. E a senhora Aí estava onde quando ele voltou nesse momento? eu tava lá dentro do bar, porque o bar tem 2 portas. E ele voltou, e eu tava assim na porta da frente, ele voltou para de trás, Uhum, pra, tipo, tentar me pegar de novo. uhum. Então E ele. foi aonde ela viu e foi lutar com ele de novo. Ah, então teve duas intervenções. Uhum. Nesse segundo momento em que ele voltou procurando a senhora? Voltou procurando. Ele falava isso? Ele fez o percurso ali? Fez o percurso, Fez o percurso mas não falava nada, ele tava transformado. transtornado, certo. É, E a cabeça da senhora, como é que ela ficou? A senhora foi para o hospital? Fui. Foi? E aí, como é que foi lá? Aí ela cortou meu cabelo, mas só que graças a Deus não chegou a pegar ponto. Entendi, mas a senhora ficou um tempo aqui com a região carequinha Uhum. aqui. Entendi. Tem mais perguntas? Não. Tem? Uma coisa que não ficou muito claro para mim ainda.
Quais foram as suas amigas? Quem foram as pessoas que seguraram ele para que ele parasse de esfaquear? A Tamires e a Cristiane, quando ela teve a reação. A Lohane não? Não, Certo. Então, quem tirou ele na hora para segurar foi a Tamires. sim. Certo. E nessa hora, o que é que a senhora fez? Se Eu abaixou, fiquei sem o que fazer. ficou parada. Entendi. Correu? Não. Entendi. Aí ela Aí a Tamires pegou e tirou ele para fora. foi e perguntou se tinha me acertado. Eu falei, não. Aí ela viu ele indo para outra coisa para outra porta, né? Para ir me pegar de novo. Aí ela foi lá e foi atrás dele, lutou com ele. Quando ela terminou, conseguiu, ele correu, ele deu a faca assim, a blusa rasgou. Ele correu e ela olhou para mim, ela falou, Letícia, você tá toda sangrando. Aí foi onde eu olhei, me desesperei. Aí chegou um carro, foi rápido demais o carro. Aí eu entrei, Foi ambulância? Foi um carro de outra pessoa? carro normal, Carro não normal? sei quem foi. Certo. Satisfeita, Excelência. Ok, eu queria, doutora, fazer um esclarecimento, que eu não tinha entendido a sua pergunta inicial, do tempo ali, era o tempo do começo que ela estava respondendo as minhas perguntas, não é isso? Pois é, aí você perguntou e ela respondeu uns 20, não é? Aí o meu secretário, que eu estava contando o tempo, eram 18 minutos, tá? Ela perguntou uns 20, mas ele estava registrando aqui que tinha 18 minutos, o tempo que ela já estava falando. Ok? Naquele momento. Exatamente. Estavam na primeira pergunta, que o tempo ela falou 18 minutos, 20 minutos. Na verdade, o registro aqui era 18 minutos, é isso? Só para esclarecer esse ponto que ficou em dúvida, porque eu também não estava entendendo a pergunta. Mas está tudo já esclarecido. Tá bom. 7 minutos? Aí, Até a hora que quanto tempo que você registrou? não da hora que ela sentou, não você questionar. É até o momento que eu comecei. Só a pergunta do magistrado para ela foi a minha pergunta. Só o tempo, não foi todo o depoimento dela. Você sentou, começou a responder até eu ter iniciado a minha pergunta. Então, é para esclarecer esses pontos que ficaram em dúvidas inicialmente, tá bom? Eu vou passar a palavra à defesa e depois tem pergunta dos jurados aqui. Se tiver, pode ir fazendo aí, tá bom? Bom dia, senhora. Bom Tudo dia. bom com a senhora? Bom dia, meu nome é Camila, eu sou defensora pública e eu vou fazer algumas perguntas porque ainda não ficaram claras alguns fatos, alguns detalhes do que a senhora contou aqui tanto para as doutoras do Ministério Público quanto para o magistrado, tá bom? Que horas que as senhoras chegaram no primeiro bar? A senhora lembra? Foi umas 4 horas, eu acho. Depois, eu acho que foi umas 4 horas. Umas 4 horas da tarde. Uhum. E as senhoras ficaram nesse primeiro bar quanto tempo, mais ou menos? Até de noite. Até de noite. Até umas 7 horas. Até umas 7 horas. Aí, após as 7 horas, a senhora foi para o segundo bar? Para o bar da Edna? Foi. Foi. Tá, ok. Nesse período, entre 4 e 7 horas, as senhoras ingeriram bebida alcoólica? Todas? A senhora lembra a quantidade de bebida alcoólica que a senhora ingeriram? E qual que foi a bebida? Foi cerveja. A senhora só estavam tomando cerveja. Tá, ok. O segundo bar, lá o bar da Edna, onde aconteceram os fatos, ele estava cheio às 7 horas da noite? Não. Quantas Só tava pessoas? nós mesmo. Só estavam vocês. Então só estavam E o povo você. jogando sinuca. Uhum. Aí foi na hora que ele chegou e se turmou com o povo. Esse povo é mais ou menos quantas pessoas? Umas 4 jogando sinuca, Era 3 homens. 3 homens. E mais vocês. Então eram umas 10 pessoas no bar. Isso. O bar é grande? Qual a dimensão do bar lá da Edna? Pai é grande. É grande? Ele tem, por exemplo, o tamanho dessa sala? Eu acho só daqui. Daqui para lá. Eu acho que sim.
qual que era a distância que estavam as meninas na hora do acontecido? Porque a senhora falou que tanto a Tamílis A quanto a Ta- Lohane, elas foram pegar um cigarro e fumar do lado de fora. Seria essa a distância daqui, dessa mesa até a saída, por exemplo? Não. Da onde eu tô? Da onde a senhora está para cá. Então, essa era a distância entre onde elas estavam fumando. Elas estavam fumando lá do lado de fora, é isso mesmo? Sim. Tá, ok. É, Na hora que a senhora, ele tentou ficar com a senhora, né? A senhora teve algum tipo de discussão com ele? Teve algum embate? Não. A senhora chegou a falar alguma coisa agressiva? Porque é de se esperar que, dependendo da pessoa, se ela for muito insistente, né? De ter saído alguma coisa, né? De ter realmente tido uma discussão. Não. Não Não discuti aconteceu com ele. nada. Não. Também não aconteceu esse tapa para afastá-lo, que ele estava Não. insistindo, não. Não. A senhora afirmou aqui em juízo algumas vezes, no dia de hoje, inclusive, que não se lembra muito bem, mas que pegou, sentou para colocar a A cerveja. cerveja, né? A cerveja no seu copo. E aí foi quando a senhora sentiu um golpe. E depois a senhora falou que depois teve outros golpes, mas aí a senhora virou para frente. Como é que a senhora sabe que teve outros golpes, já que a senhora estava de costas? Eu levantei. Uhum. Depois que ele fez, ficou assim, eu levantei. E aí a Tamires já chegou, já lutou com ele e conseguiu jogar ele para fora. Tá, então E se ele ficou errando os golpes na senhora, é isso? De costas? A senhora estando de costas para ele? A senhora eu acho consegue que pensar eu nisso? acho que aonde ele acertou foi aonde eu levantei. Hum, Fala E mais próximo do microfone para gravar, por favor. é aonde acho que a primeira foi aonde eu levantei. uhum, Aí a Tamires já chegou, porque na hora que ele deu a primeira, o litrão caiu no chão. entendi. Aí ela se assustou. Tá, e aí ela já chegou. Mas isso, no primeiro momento a senhora falou que ela demorou mais ou menos uns 5 minutos para chegar. Em 5 minutos daria para ter feito muita coisa. A senhora levantado, conversado com ele, ou então ele ter dado outros golpes, né? Essa questão do tempo é importante, porque aparentemente está um pouco confuso, né? Se realmente foi isso, se a senhora de repente imaginou, ou então alguém falou para a senhora que foi isso, e aí a senhora está falando, entendeu? Que foi esses golpes, porque não condiz com o tempo. Porque ele poderia, como o doutor Idúlio falou, ele poderia ter dado outros golpes. Não, doutora, eu não afirmei que ele poderia ter dado outros golpes. É importante ficar claro. Seria Nesse tempo, possível, é no possível. contexto, ele dar desferir outros golpes? Eu não afirmei isso, não. Eu não posso afirmar uma coisa dessa, né? Alguém interveio para fazer isso? As perguntas têm conotação objetiva. Sim. Tá ok? Por favor. Excelência, eu só gostaria de deixar claro para os jurados que aqui é um momento de inquirição. Então, a parte e o senhor magistrado perguntam, ela Sim. responde. Não é Sim. momento de ninguém fazer afirmações. Sim, É isso que eu estou e a dizendo a gente está ela, fazendo que perguntas. na forma de pergunta. As afirmações e as conclusões serão expostas nos debates orais. Claro, Vai decidir sem dúvida, serão doutora, os sem dúvida jurados. nenhuma. Então, voltando a esse fato específico. A senhora sentiu o golpe na senhora, o primeiro golpe? Ou não sentiu? Foi rápido demais. Então a senhora não chegou a sentir. Não sei se foi na hora que ele deu o primeiro golpe, eu me assustei, levantei, porque eu levantei, Uhum. Fala o microfone, tem que gravar, tem que estarmos gravando. porque eu levantei. Então eu não sei se foi a primeira que ele deu, né? Uhum. Que fez se eu senti, eu não senti nada. A senhora não sentiu Não. nada. Então a senhora não sabia que estava sendo golpeada. Não, porque a Tamires perguntou para mim, Letícia, você tá ferida? Eu falei, não.
Quando ela terminou de lutar com ele de novo, aí ela olhou para mim e minha blusa já estava toda Entendi. assim. Então, a senhora também não viu esses supostos golpes. Só quem viu foi a Tamires. Que a senhora não sentiu e nem viu. Eu só queria que a senhora confirmasse isso. Não. Aproxima isso, por favor. Não viu e nem Não vi. sentiu. Ok. A senhora também afirmou em juízo, na outra audiência, que o Lucas teria te procurado, e que tinha desculpado ele. A senhora lembra disso? Não, ele falou comigo só na frente aqui, que ele pediu desculpa e falou comigo. Uhum. E o que os senhores conversaram? O que a senhora conversou com ele? Eu falei para ele que eu ia deixar isso para lá, Uhum. que ele pediu por favor, que ele estava trabalhando, que ele ia ter um filho agora e que a vida dele estava mudada, ele mudou de vida, não estava mais mexendo com nada errado. Então a senhora desculpou ele na hora. Então a senhora reafirma isso? O Sim. Lucas está desculpado em relação a essa facada? Tá, mas não sei se eu tô, né? Porque Uhum. esperar nada dele mais, né? Entendi. Hoje a senhora teve algum outro problema com o Lucas depois? Nunca mais vi ele, só vi ele de vista, mas também ele não falou nada. Então, a senhora seguiu sua vida depois disso? Sim, A senhora sabe em relação a ele, se ele seguiu a vida dele? seguiu. Ele continua morando próximo da senhora? Não sei. Não sabe. Agora, voltando ainda aos fatos. A senhora lembra quanto tempo se deu entre ter percebido que estava sangrando, né? Não, Até a ida ao hospital? não A senhora lembro. ficou ainda muito tempo lá dentro do Aonde? bar? Não, Não. Quem foi que te socorreu? não sei. Não sabe. Alguém te colocou dentro do carro e a senhora Foi. saiu, simplesmente. As meninas parou, o cara que tava passando de carro. Aí ele foi lá, me botou dentro do carro e nós foi. Eu, Lohane e Tamires pro hospital. Tá. Então, a senhora foi junto com a Lohane e com a Tamires para o hospital. Eles ficaram lá aguardando atendimento. Sim, Depois, quando vocês tiveram atendimento, a senhora foi para a delegacia? A senhora lembra? Ou foi para casa? eu fui pra delegacia. Foi para a delegacia. Fui. Tá. E aí foram vocês três juntas. Sim, Sim. O tempo todo as senhoras ficaram juntas, você e as duas testemunhas, Lohane e a Tamires. Sim. Nesse momento, a senhora percebeu, né, que realmente tinha levado um golpe, que tinha sangrado e foi ao hospital. A senhora chegou a combinar alguma fala em relação com as meninas, com as suas amigas? combinar o quê? Como vocês falariam isso na delegacia? Se vocês iam para a delegacia, se não iam? Nós tava tudo nervoso, não tinha tempo de pensar nisso. Aham. E quem que foi que levou as senhoras para a delegacia? Nós foi com meu tio e com a minha mãe. Ah, então eles foram te buscar lá no Foi. hospital, né? Uhum. E em relação à lesão, a senhora pode mostrar exatamente onde foi? Vem aqui, ó. Se a senhora puder também mostrar para os jurados? Não, daí mesmo, só daí mesmo. Nossa, daí mesmo, só onde foi? Foi bem aí a senhora sente, né? Uma cicatriz. Então foi nessa parte da frente da sua cabeça, não foi na parte das costas. Tá ok. Sem mais, Excelência, Ok, satisfeita. tá bem. Eu gostaria que você pegasse o microfone. Exato. É o seguinte, tem umas perguntas aqui dos jurados. Há quanto tempo você conhece o acusado? Eu já fiz essa pergunta, mas vou deixar a senhora responder, por favor.
Eu acho que tem mais de 10 anos, eu Tá acho. bem. Alguma vez você já ficou com o acusado? Não, Tá bem. Você está grávida? Há quanto tempo está grávida? Está perguntando se você está grávida. sim. E depois está perguntando há quanto tempo? Quanto tempo eu tô grávida? É, 7. 7 meses. Tá bem. Desculpa aí, porque aí vocês fazem a parte mais técnica aí da pergunta. Você sabe dizer se o acusado estava embriagado no momento da confusão? Tava. Estava. O acusado estava bebendo com outras pessoas? Sim. Ok. Nós estamos aqui já praticamente encerrando as perguntas, mas a doutora te fez umas perguntas ali, mas o final de uma resposta aí não ficou muito claro para mim. A senhora disse que ele pediu para deixar isso para lá, pediu desculpa, e a senhora falou o que mesmo? Repete, por favor. Eu falei pra ele que tá bom, que eu até falei pra encerrar. Você lembra que eu falei, né? Sim. Aí ele falou que ia ter um filho, que estava trabalhando, que estava com a vida dele mudada. Aí a doutora perguntou se você aceitou a desculpa dele, aí essa resposta aqui eu não ouvi direito. Se eu aceitei? É, Aceitei. tá. Por que que eu estou te insistindo nessa pergunta? Porque daqui a pouquinho eu vou te liberar para você ir embora, tá certo? E o processo só termina depois de votado, de julgado, de tudo, né? Aí depois tem as falas das partes aqui, depois os debates, depois tem as perguntas, tem o julgamento propriamente dito, né? E para evitar segurar a senhora aqui, esse processo pode resultar em várias hipóteses. Pode ser condenação, pode ser absolvição, pode ser uma desclassificação, tudo é possível. A gente só vê isso no final do julgamento, né? Então eu preciso fazer uma pergunta para a senhora. Em caso de desclassificação, a senhora pretende tocar esse processo para frente ou não? Não. Tá bem, é isso que eu queria saber para deixar registrado. E com relação, como eu já fiz essa pergunta, doutoras, eu quero facultar se tem mais alguma para fazer. Não. A doutora tem perguntas? Não, excelência, está Tá bom. satisfeito. Então, os jurados também não têm mais perguntas. Encerramos a oitiva da vítima. Vamos, então, assinar o termo de declaração. Bom dia, Tamires. Bom dia. Podemos? Lida a denúncia, passaremos a oitiva de Tamires Carvalho de Brito. A senhora é amiga, inimiga ou parente das partes envolvidas nesse processo? Lucas de Carvalho, Camelo Cunha Não. e Letícia Cristina de Lima Gaspar? Sou amiga da Letícia, também já fui amiga do Lucas, né, antes do ocorrido. Ok. Sem compromisso legal, por ser amiga da vítima Letícia. Isso. A senhora estava presente no dia do fato? Sim. É, O que a senhora presenciou, o que a senhora viu, o que aconteceu naquele dia? Esclareça para nós. Ok. A gente tinha ido pro barzinho, né, próximo da nossa casa, foi eu, a Letícia, minha mãe, e a gente passou a tarde lá, né. Aí, depois de um tempo, o Lucas chegou, aí ficou jogando sinuca com a gente, aí depois eu percebi que tava um clima meio estranho, como se acho que ele estivesse dando em cima dela. Eu peguei e falei, Letícia, vamos para outro lugar, né, para evitar, porque ele tava olhando muito estranho para ela. Aí a gente desceu pro outro barzinho e ele foi atrás da gente. E lá ele ficou incomodando ela, né? Pois é, dentro do primeiro bar, Dentro do primeiro bar. qual foi o incômodo que aconteceu? Ele Repete. ficava chamando ela assim, pegando, puxando ela, como se. Eu não sabia o que ele tava falando, né? Mas eu percebi que tava um clima estranho. Ainda falei, Letícia, não fica de coisa com o Lucas, porque o Lucas é casado. Falei assim pra ela, né? Uhum. Aí a gente desceu pro outro barzinho. Demorou um pouco, ele foi atrás da gente. Aí, quando chegou lá, a gente tava numa mesa assim mais pra cá e ele jogando sinuca. Aí
Eu peguei e fui pegar um cigarro, né? Com o meu amigo que estava passando na porta do barzinho. Aí logo em seguida eu já escutei um barulho cair na garrafa no chão. Quando eu olhei para trás, o Lucas estava em cima da Letícia, assim, com as facas, e minha mãe tentando empurrar As ele. facas. Eram duas facas, assim, daquela de serra. Eu acho que ele serrou a serrinha que estava lisa, aquelas facas bem fininhas. Aí ele estava em cima da Letícia. Aí quando eu vi que eu já tentei jogar ele para fora Uma do faca em bar. cada mão? Aham. Aí eu tentei jogar ele para fora do bar, puxei ele pela camisa. Ele ficou tentando, assim, me furar para eu soltar ele. Aí pegou na camisa. Do que pegou na camisa, rasgou a camisa e ele foi embora. Aí eu olhei, Letícia, você tá machucada? Não. Aí quando eu olhei de novo, tava saindo muito sangue dela. Aí uma coisa me incomodou, porque o baile, como ele é de esquina, tinha duas portas, né? Uma coisa me incomodou. Aí eu fui e saí pra porta assim pra olhar. Quando eu vim, ele já tava vindo de novo pra lá, pro bar, com uma blusa de frio e com uma outra faca maior. Aí o povo interviu, né? Eu entrei na frente dele e ele ficava assim, né? Tipo, tentando me furar e eu empurrando ele, assim, pra ele não chegar perto dela e não terminar de fazer alguma coisa pior, né? Aí tinha um rapaz lá que ele pegou até um taco de sinuca e foi pra cima dele, pra ele não chegar perto da Letícia. Aí a gente foi pro. Pegou e paramos o pessoal que tava passando, né, pra socorrer ela e eu levei ela pro hospital, junto com a Lohane. Sim. É, nesse momento, quantas pessoas estavam em volta da mesa? Em volta da mesa tava a Letícia, né, e minha mãe. E eu e a Lohane Sua tava. mãe é quem? Hã? Qual que é o nome da sua mãe? Cristiane. Cristiane. Aí eu e a Lohane tava na porta do bar, na hora, né? Quando caiu o negócio no chão que a gente foi ver o que que tava acontecendo. Sim. É, quem estava fora do bar? Você mais? Eu e a Lohane. Na porta, assim, não era fora, tipo na portinha mesmo do bar, Sim. de costa pra nossa mesa. Vocês viram o momento do golpe de faca? Quando que caiu o litro de cerveja no chão, que eu olhei, eu só vi ele em cima dela. Só que eu achei que não tinha golpeado, né? Depois que eu joguei ele pra fora, que eu olhei que tava sangrando. Você viu o rosto dela sangrando. Aham, escorrendo assim. Certo. Saiu bastante sangue. Ela foi atingida com quantos golpes? Eu acho que foi um. Um. Assim, daqui pegou, né? Mas ele feriu vários, mas o que pegou só foi um. Ele retornou? Depois De- que ele saiu, ele retornou? Ele voltou. O que aconteceu quando ele retornou? Foi quando ele retornou, eu, tipo, entrei na frente dele, né? Pra não deixar ele chegar perto da Letícia, porque pra mim, eu acho que ele queria fazer alguma coisa a mais, né? Que ele tava com outra faca. E se o menino não tivesse pegado os tacos de sinuca ido pra cima dele, ele tinha feito, eu acho, mais alguma coisa. Ok. Você viu faca com ele? Hã? Quando ele retornou, a senhora viu faca com ele? Aham. Outra faca. Não era igual a que ele tava, era uma maior. Maior. Não, porque aquele As furou a duas? Letícia era aquelas, tipo, duas facas de serra, só que não tinha os dentinhos, né? Elas estavam Sim. lisas, era duas pequenas, assim. E quando ele voltou da outra vez, era outra faca maior. Certo. E quem foi que socorreu a Letícia? Foi uns pessoal que tava passando, que era conhecido da gente. Inclusive, ele já até faleceu. O nome dele é Eduardo. Ele morava lá perto da nossa casa, e ele tava passando, a gente pediu socorro para ele. Ok. Já conhecia o Lucas há mais tempo? Sim, Muito tempo? assim, a gente mora na mesma proximidade, né? A gente sempre se via, ele ia muito na minha casa. Que ele gosta muito da minha sobrinha, né? Na época era bebezinha, ele ia muito lá em casa. Antes do ocorrido. Certo. Mais algum esclarecimento? Oi? Sobre a camiseta rasgada, como é que repete melhor isso aí? Da camiseta rasgada? É. Foi quando que eu puxei ele pra fora do bar. Eu fiquei segurando, eu acho que eu tava nervosa, eu não consegui soltar a camisa dele. Aí ele ficou desferindo assim, facadas pra ver se acertava em mim, eu soltava, só que pegou na blusa e rasgou. Aí quando rasgou a blusa, ele saiu correndo. E ele voltou com camisa rasgada, camiseta Ele rasgada? voltou com outra com a blusa de frio e com a outra faca. Ok.
Eu vou passar a palavra ao Ministério Público, doutoras, por gentileza. Tudo bom, Tamires? Eu sou a Tudo bem. Lia, sou promotora de justiça. Vou fazer também algumas perguntas sobre esse dia, tá bom? Você comentou agora que quando ele voltou, ele tinha saído, que você tirou ele de lá, e ele voltou com blusa de frio, e uns homens com os tacos de sinuca foram para cima dele. Um rapaz. Rapaz, aí como é que foi? Ele chegou querendo lhe agredir. Sim. Aí foi quando eu parei na frente dele que eu intervi, para ele não chegar perto da Letícia. E o menino viu, ele pegou o taco de sinuca e foi pra cima dele. Se você e esse rapaz não tivessem chegado, o que é que ele continuou tentando seguir? Eu acho que ele teria feito alguma coisa pior se a gente não tivesse intervido, né? Aí nessa hora, aí ele fugiu, ele correu. Aí ele fugiu, subindo sentido a Rua da Morte pra cima, né? Sentido comercial. Quando vocês estavam do lado de fora com o cigarro, que ouviram a garrafa caindo no chão, para vocês ver essa garrafa, olharem e voltar para tentar segurar ele. Foi mais ou menos quanto tempo? Foi muito rápido, tudo muito rápido. Porque o ambiente do bar tava com um som muito alto, né? Aí quando caiu a garrafa no chão, que caiu os estilhaços perto da gente, porque a gente só percebeu porque a garrafa caiu no chão. Aí a gente olhou, quando a gente olhou, a gente viu o que estava acontecendo. Aí minha reação foi só puxar ele e jogar ele para fora, para tirar de cima dela. E minha mãe tentando segurar ele a todo custo, mas ele ficava assim, ó. Então foi imediato. Ver a Foi. garrafa cair, escutar, sair correndo para segurar. Sim, a gente tava como daqui aí, ó. Então A tava bem distância perto, né? era pouca. Certo. Aí quem é que segurou ele para que ele não continuasse se esfaqueando? Eu que puxei ele, joguei ele para Você fora. puxou. Mas a sua mãe também? Minha mãe tentava segurar ele, mas não conseguia, né? A Lohane também ou não? Não, a Lohane, ela ficou parada. Ela ficou parada? Assim, ela ficou sem ação. Foi. Ah, sim. Teve uma agressão para ele anterior? Vocês deram tapas na cara dele? Não. Não. Tamires, bom dia. Bom dia. Tem um trecho aqui no interrogatório dele, na versão que ele conta. Ele Uhum. conta que Letícia chegou ao local acompanhada de Tamires e Cristina, a senhora e as quais conhece desde criança, e Letícia e Cristina passaram a brincar. Uhum. Com ele, dando tapas na cabeça dele, dando o dedo. A senhora viu isso por parte da Letícia e da Cristina? Não, não vi. E eu era que eu nem tava bebendo muito, assim, né? Todo mundo lá tava embriagado. Eu tava bebendo bem pouco. Uhum. E eu me recordo bem. Não vi isso. Até porque a gente chegou primeiro. No primeiro bar, a gente chegou primeiro que ele. Quando eu percebi, eu retirei as meninas, levei pro outro bar e ele também. Depois ele foi atrás. Então, nos dois bares, a gente chegou primeiro que ele. Tá. E a aproximação entre Letícia e Lucas partia de quem? Como? Quem que se aproximava? Era o Lucas que se aproximava da Letícia ou a Letícia que se aproximava do Lucas. Lucas? Então era ele que estava de saliência para ela? Sim. Em cima dela? Satisfeita, Excelência. Ok. Dada a palavra à defesa, doutora, por gentileza. Bom dia, Bom Tamires. dia. Meu nome é Camila, sou defensora pública. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para a senhora, só Ok. para a gente. Atitude de esclarecimento, tá bom? Ok. A senhora já deu um depoimento na delegacia, depois a senhora já deu um depoimento em juízo, e hoje a senhora está aqui em juízo novamente. Ok. Então, a senhora conhecia o Lucas da onde? Lá das proximidades da minha casa, a gente sempre morou todo mundo perto. Uhum. Ele sempre conviveu lá em casa. Era como se fosse vizinho. Isso. No dia do acontecimento, a senhora foi pro bar junto com as meninas, que é a Lohane, a sua mãe, a Não, Cristiane. a Lohane, ela chegou por último. Depois. Tava só eu, no começo estava só eu, minha mãe e minha prima. Tá. Então, a senhora foi com a sua mãe, a Cristiane, né? Isso. E a Letícia, pro Isso. primeiro bar. Que horas que a senhora chegaram nesse primeiro bar? Foi depois do almoço, acredito que foi por volta de umas 3 horas da tarde. Uhum. E aí, as senhoras ficaram lá nesse primeiro bar até que horas? Até de noite, no Até de comecinho da noite. Então, e o Lucas? A senhora lembra que horas que ele chegou, mais ou menos? Não. Ele só chegou, a senhora só lembra que ele chegou posteriormente. Sim, ele chegou, ele ainda até jogou sinuca comigo lá. Uhum. E quando vocês jogaram sinuca, estavam ali naquele ambiente juntos, houve algum tipo de brincadeira, mesmo que não tenha sido ofensiva, junto com o Lucas? Que eu me lembro, não.
Não lembro de nada. Tá ok. E aí depois vocês foram pro segundo bar, que é o bar da Etna, né? Isso já no final da noite, já lá pro final Isso. do dia, né? Já acho que era já umas 7h30, 8 horas por aí. Logo que os senhores chegaram lá no bar da Edna, o Lucas chegou em quanto tempo? Pouco tempo que a gente tinha chegado, ele chegou. Uhum. Acho que uns 10, 15 minutos depois. A senhora lembra quantas pessoas, mais ou menos, estava cheio o bar? Que a senhora acabou de falar que estava barulhento. O som tava bastante alto. Mas Mas- não tava assim cheio o bar, não, mas o som tava bastante alto. Uhum. Então, era mais do som do que das pessoas. Isso. Na hora que aconteceu os fatos, a senhora disse que estava com a Lohane, né? Foi pegar um cigarro. Isso. E só percebeu porque a garrafa caiu. Então, Isso. a senhora não viu exatamente o primeiro golpe. O golpe Isso. que poderia ter encostado mesmo na Letícia. Isso. Eu só vi ele desferindo assim os golpes, mas até então, quando eu tirei ele pra fora, eu não vi se tinha pegado alguma coisa. Entendi. Só percebi Mas depois. esse que a senhora disse que viu ele desferindo, a Letícia estava onde? Ela tava assim, tipo, assim, de costa, minha mãe tava assim na frente, ela de costa colocando a cerveja no copo. Uhum. E aí ele desferiu para que lado, assim, esses golpes? Ele tava assim, ó, tipo, assim. Mas aí tinha alguém segurando para Minha ele mãe não ficava encostar tentando nela? assim, segurar assim a mão dele, só que ela não conseguia, né? Minha mãe ficava A própria tentando. Letícia estava Minha fazendo mãe. isso? A sua mãe? Isso. Ah, tá. Isso eu queria saber, porque não dá para compreender se esses golpes no ar, entendeu? Aham. Então ele estava dando golpe e a sua mãe tentando Aham, tirar, tentava segurar ele, a mão dele. e ela tentava segurar como? Assim. Dele assim? Uhum, pelo braço. Isso. Ela estava de frente dele? Sim. E ela estava de frente e a Letícia estava onde? No De meio? costa. E no meio dos dois. Tipo, no meio dos dois. Minha mãe tava aqui assim, a Letícia assim de costa, colocando a cerveja e ele atrás da Letícia. Entendi. E aí foi quando a senhora chegou. A senhora e a Lohane, né, viram aquele barulho e voltaram. Sim, eu olhei pra trás. Quando eu vi o barulho que os vidros voam, eu olhei pra trás pra ver se era confusão. Aí nesse momento, então, a senhora foi e já foi para cima do Lucas. Sim, peguei, puxei ele pela blusa e puxei ele pra fora. Nesse momento ele falou alguma coisa? Ele Não, tentou se explicar não, do que estava acontecendo? em nenhum momento. Não. Ok. Então, como a senhora estava distante, a senhora não chegou a ouvir alguma discussão entre eles? Não, eu não tava muito distante, não, como daquele assim que a gente Aham. tava. Mas a senhora falou que o som estava alto. Sim, A senhora não sabe se eles tiveram discussão, alguma briga anterior. não. Enquanto eu vi, não. Não, ok. A senhora viu onde foi o ferimento? Na cabeça. A senhora viu depois, quando já estava sangrando? Tava sangrando bastante. Tinha É. um buraco assim na cabeça dela, tava sangrando bastante. E nesse momento que começou, a senhora retirou o Lucas de lá. Ele saiu. É, a Letícia, ela foi socorrida. A senhora falou pelo senhor Eduardo, né? Que Sim, estava passando por lá e resolveu que era um amigo de sim. vocês. A senhora lembra mais ou menos quanto tempo foi entre esse ocorrido e ela ter saído do bar? Eu acho que uns 5 minutos, 10 minutos. Tá, em torno de 5 a 10 minutos. Nesse tempo, a senhora sabia onde o Lucas morava? Oi? A senhora sabia, conhecia onde o Lucas morava? Não, eu conheço ele, mas eu não sei onde, assim, a casa onde que ele mora, não. Sei só a rua que ele mora, que parece que é na rua do bar que a gente estava. Isso eu queria saber, porque a senhora alega que ele teria trocado de roupa. Daria tempo dele ir para casa dele trocar de roupa? Eu sei que ele mora bem próximo daquele bar, eu só não me recordo da casa. Uhum. Tá, ok. A senhora não sabe, né, direito. Uhum. Uhum. E depois que aconteceu, vocês entraram dentro do carro. Isso. Vocês foram direto para o hospital. A Uhum. senhora acompanhou a Letícia o tempo todo? Sim, A senhora, a Lohane sim. e mais Eu e a alguém? Lohane. A senhora e a Lohane. Depois, quando vocês perceberam que era um ferimento mais leve, aí vocês chamaram mais alguém? A minha tia foi pra lá, minha Uhum. tia e o esposo dela. Eles que buscaram a senhora. Sim, eles que buscaram a gente, foram com a gente pra delegacia também. Tá.
Aí chegando na delegacia, vocês três, né, deram um depoimento lá, né? Aham. A senhora lembra quanto tempo vocês ficaram no hospital? Não. Mas sabe se dizer se foi muito, se foi pouco? Eu lembro que teve que fazer um raio-x. Eu acho que a gente ficou algum tempo, porque estava bastante lotado o hospital. Uhum. Entendi. Depois dos fatos, a senhora voltou a encontrar o Lucas? Sim, já vi ele lá na rua. Ele falou alguma coisa? Vocês conversaram? Não. Ele chegou a pedir desculpas? A última vez que eu vi ele veio, né, falar que errar era humano e tal, veio pedir desculpa, veio conversar comigo, mas eu não quis muito conversar com ele, não. A senhora não conversou com ele? A Uhum. senhora só saiu? Sim. Tá, ok. A senhora lembra de mais alguma coisa desse dia dos fatos que não foi perguntado, que a senhora acha importante falar? Não. Então tá. Muito obrigada. Sem mais, Excelência. Ok, tem duas perguntas aqui dos jurados. Vamos fazê-las. O acusado Lucas deu em cima de você, de suas amigas, alguma vez na vida? Não, em cima de mim, não. Tá. Tem mais uma aqui. Por que o acusado Lucas queria dar em cima apenas de Letícia, a vítima? Eu não sei explicar isso. Tá. Mais alguma pergunta dos seus jurados? Não? Ok. Encerrado, então, a oitiva. Vamos assinar o termo, por favor. Podemos? Lida a denúncia, passaremos a oitiva de Edna Mendes da Rocha. A senhora é amiga, inimiga ou parente do acusado Lucas de Carvalho? Não, nenhum, só conheço. E da vítima Letícia Cristina de Lima Gaspar? Eu vi lá no bar nesse dia, mas eu não conheço. Tá bem. A senhora está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. Falar apenas o que sabe, apenas o que tem conhecimento. Ok? Mentir, ocultar a verdade em juízo é crime de falso testemunho. Eu sei, eu vou falar o que eu me lembro, né? Perfeito. Porque faz Perfeito. um tempo. A senhora era proprietária do bar ou ainda continua sendo? Era. É do bar da Edna. Perfeito. Do que aconteceu no outro bar, a senhora não tem conhecimento, né? Só o que Não. aconteceu no seu bar. O que é que aconteceu, então, aquele dia no seu bar? Faz a narrativa para nós, por favor. Olha, o que eu me lembro que, assim, eu nunca tinha visto elas, né? Aí elas chegaram primeiro. Sim. Aí sentaram na mesa, né? E depois ele chegou. Aí sentaram na mesa, pediu uma cerveja e ficaram bebendo. Aí, depois de um tempo, eu escutei o barulho, né? A confusão. Quando eu olhei, ele já estava saindo na porta e saiu. E ela ficou. Quando eu vi, foi o sangue, a bagunça, né? Aí eu ainda tentei ajudar, peguei papel para ela botar no ferimento, né? Aí perguntei o que foi, aí falou que tinha sido ele. Aí depois ele voltou. Aí quando ele voltou, a outra estava na porta e ele tentando furar ela também, né? Só que eu não me lembro o nome dela, da outra que estava com a Letícia. Aí foi a confusão todinha. Aí a tia dela, acho que chamou, estava passando alguém de carro na rua, chamou para levar no hospital, aí saíram para o hospital, depois a polícia chegou. Aí foi todo mundo para a delegacia. Para contextualizar, quem estava no bar quando essas meninas chegaram? Não tinha pouca gente, só que eu não me lembro quem era. Mas tinha outras pessoas lá dentro. Tinha, mas estava junto com eles. Jogando sinuca? As pessoas que. Eles chegaram. Não, eles jogaram sinuca, não. Só que aí eu me lembro que na hora que deu a confusão, ele voltou para entrar, tentando entrar de novo, né? Aí ele estava com a faca. Pois Só que aí tinha uns rapazes que eu acho que estavam com eles, pegou o taco de sinuca, ficaram na porta, não deixou ele entrar, foi. Tá. Quantas pessoas chegaram? Quantas mulheres chegaram? Só se recorda? Eu acho que era 4. 4. É porque tem a outra também, né, que estava junto, a Lohane. As 4 chegaram juntas. Estava tudo juntas. Tá. E o agressor, o Lucas? Ele chegou depois. Elas chegaram, passou uns minutos, ele chegou. Quanto tempo depois?
Não foi muito tempo. Ele chegou sozinho ou acompanhado? Não, eu acho que eu não me lembro se ele estava sozinho. Certo. A senhora viu a abordagem inicial, conversando? O que aconteceu Ele inicialmente? estava sentado na mesa. Os quatro. Só que assim, ele estava sentado na mesa. Aí elas estavam sentadas, ele chegou. Ele chegou. Aí ele sentou com elas na mesa. Aí chegou a sentar com elas? Foi, sentou como se estivesse tudo junto. Aí depois começou a confusão todinha. Pois é, a senhora presenciou essa confusão todinha? Não, quando eu vi, ele já tinha furado a cabeça dela. E a senhora viu o momento que furou? Não vi. Eu escutei o barulho, a bagunça. Quando eu olhei, eu vi só o sangue. Aí ela falou que foi ele que tinha furado ela. Então a senhora não viu o momento do golpe, Não vi. de golpes? Não. Tá. E a partir daí, ele saiu. Ele saiu, aí depois ele voltou com a faca na mão. Quanto tempo depois? Eu não sei te falar, mas não demorou muito, não. Aí as pessoas não deixaram ele entrar? Não, aí o pessoal não deixou ele entrar. Homens? Eles pegaram o taco de sinuca, né? Tipo, para impedir a confusão. Certo. E deixa eu ver o que mais. Foi socorrida? Quem socorreu? Oi? Quem socorreu a vítima? Não, a tia dela, acho que era a tia dela que estava junto. Passou o carro na rua e ela pediu socorro, pegou, levou. Aí foram tudo para o hospital. Tudo para o hospital. Foi, aí depois já a polícia. A polícia foi lá? Ah, A polícia? foi. Levou alguém? Levou eu, que só fiquei lá no bairro, eu tive que ir para a delegacia. Ok. E o Lucas? Não, ele não estava mais, ele saiu. Já tinha saído, Quando a saído. polícia chegou, ele já tinha sumido já. Tá bem. Passa a palavra ao Ministério Público. Doutora, por favor. Oi, Edna, tudo bem? Tudo. Eu sou a Lia, sou promotora de justiça. Eu vou fazer mais algumas perguntas, tá bom? Pode fazer. A senhora falou para o juiz que não viu a hora da confusão. Quando viu, ela já estava sangrando. Eu não vi a hora que. Eu nem sabia que estava com Isso. Mas nesse momento que viu a confusão, viu que estava sangrando. Viu mulheres segurando ele, impedindo que ele desse mais facada? Eu não me lembro disso. Isso aí eu não me lembro. A menina estava sozinha, chorando sem ninguém? Não, nem outra pessoa ao redor? as pessoas que estavam com ela ficou lá. E o rapaz, onde é que ele estava nessa hora? Na hora da confusão? Na hora que a senhora viu ela sangrando, onde estava o Lucas? Ele já tinha saído, ele saiu ligeiro. A cena, ele sendo puxado, ou ele já não estava mais lá, ele tentando voltar, o que é que a senhora viu? O que eu vi foi ela sangrando e aí ele saiu, só vi quando ele estava saindo na porta. Ele saiu sozinho, caminhando? Saiu correndo. Não foi... Daí depois ele voltou. Aí quando ele voltou, aí não deixaram ele entrar mais. Certo. A senhora não viu quem apartou, quem fez Não, com que não ele... me lembro. Não me lembro. Porque foi muito rápido. Aí a senhora viu ele com a faca? Uma ou duas? Eu não me lembro se era duas. Não me lembro. No primeiro momento, a senhora já viu essa faca? Quando ele saiu na porta, ele estava com a faca na mão. E quando ele voltou, que as pessoas com os cabos... Não, aí eu... me falaram que ele estava com a faca, só que eu não vi. Certo. E foi falado lá no momento que estavam comentando qual tinha sido a causa desse crime? Não, eu não perguntei, não. A senhora não perguntou, não, ali na hora? O que é que Não, não aconteceu? perguntei por que foi. A senhora já conheceu o Lucas? Ele frequentava muito o bar da senhora? Não, porque eu nunca fui com a cara dele. A senhora nunca foi com a cara Não, dele? porque assim, conheço lá da rua, né? Mas depois eu falava que ele era muito problemático. Aí esse tipo de gente assim, eu já não gostava tanto do meu bar, porque Entendi. sempre dá confusão, né? E que mais que a senhora escutou ali do povo lá, que a senhora não gostava dele, assim, que ele dava confusão? Em que sentido? Que ele é problemático, que arruma confusão. Só essas coisas mesmo. Porque lá o povo fala muito, né? Aham, Sempre a gente fica sabendo das conversas. certo. Sem mais perguntas. Pois bem. Tem aqui, doutora, por favor, com a palavra. Bom dia, senhora Edna. Bom Meu nome é dia. Camila, sou defensora pública. Tudo bem? Vou fazer mais algumas perguntas só para tentar esclarecer esses fatos. A senhora disse que já conhecia o Lucas ali das redondezas. Que ele mora né? lá na rua. Ele morava na rua. A senhora lembra se a casa dele ficava na mesma rua?
na mesma rua do bar. A senhora lembra disso? Ele mora lá naquela rua mesmo. A senhora sabe onde fica a casa dele? Não, não sei, mas eu sei que é naquela rua. Porque Tá. lá todo mundo conhece ele. Tá. A senhora disse que não viu o acontecido, né? Que Não. só viu realmente já a confusão, as meninas já socorrendo, né? A Letícia. E que a senhora disse que também que teria visto ele voltado. Essa volta foi em quanto tempo? Eu acho que foi questão dele ter ido na casa dele só. Eu acho que ele foi na casa dele e voltou. Ele voltou diferente, com outra roupa? A senhora prestou atenção nisso? Não. A senhora viu se ele também estava armado? Ele estava com a faca, sim. Mas na volta também? Na volta também. A senhora Aí chegou a ver? ele tentou entrar. Entendi. A senhora chegou a vê-lo ou a senhora ouviu dizer que ele estava armado? Não, ele estava com a faca. Eu não me lembro se era uma faca de serra, mas eu acho que era. Tá, ok. E era uma faca. Eu vi só uma. E nesse tempo que a Letícia estava lá sendo socorrida, que ele reapareceu, a senhora falou que tiraram ele, né? Ele Não não. deixaram ele entrar mais. Ele chegou a falar alguma coisa? A senhora ouviu ele tentando falar alguma coisa? Não. Ele tentou agredir alguém nesse A momento? menina, né? Ele tentou entrar para agredir ela de novo, porque ele estava muito nervoso. Entendi. Mas assim, ó, a senhora, ele não chegou a entrar. Então, as pessoas que Não, impediram. não me lembro dele ter entrado, não. Tá, ok. A senhora lembra de mais algum fato específico sobre esse dia? Não, me lembro só dessas coisas mesmo. Uhum. O Lucas chegou a voltar no seu bar depois? Nesse dia? Não. No outro dia, ele voltou a frequentar? Não, ele nunca foi de ir no meu bar, não. Não, né? Não. E a senhora também não voltou a falar com ele, a Não, encontrar com ele? Não. não. Eu converso com ele, não. Tá. Então tá. Sem mais, Excelência, muito obrigada, senhora Edna. Pois bem, tem aqui duas perguntas dos jurados. Sabe dizer se outras vezes o acusado Lucas já fez alguma confusão no bar? Em outros bar? Não, aqui fala no bar. Não. Não sabe. Sim. O acusado Lucas, há quanto tempo frequenta esse bar? Sabe dizer? O meu bar, que era meu? Eu acredito que seja. Outros lá, né? Assim, como ele mora lá naquela rua, ele sempre vive por ali, né? Ok. Mais alguma pergunta, senhores jurados? Não? Ok. Encerrado. Então, auditivo, vamos assinar o termo.